Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Lembrando, nossa meta é 40 mil o mais rápido possível e eu conto muito com você. Nesse vídeo eu vou passar para vocês toda a atualização do Vasco da Gama relacionado às últimas notícias que saíram e que pegaram o torcedor muito de surpresa. Uma delas, a possibilidade do Pombo Richarlison, jogador que foi da seleção brasileira e que hoje está no Tottenham, de vir para o Gigante da Colina. Além disso também, a Leila Pereira abriu o jogo sobre a possível compra da SAF do Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Você tem que deixar o like, cara. Tem que deixar o like para dar aquela moral e vamos acompanhar nesse momento tudo que envolve o noticiário do Vasco da Gama. Vamos acompanhar agora. O Neto, no programa dele, falou bastante do Vasco. Você vê, é o Neto que normalmente fala só de Corinthians lá, né? Falou bastante de Vasco da Gama, né? Me mandaram, inclusive, esse corte, falando de alguns jogadores que estão pensando, igual você falou, preciso voltar para o Brasil para voltar para a seleção brasileira, que é o caso do Coutinho até, né? Porque ele tem 31 anos de idade, recuperando fisicamente em 26, ele pode estar bem o suficiente para ajudar a seleção brasileira, por exemplo. E nesse balaio aí, né, falou de Richarlison. Disse que o Richarlison pode querer voltar em julho, porque não está tão satisfeito. Ele até cravou que vai estar pensando mesmo em voltar agora no meio do ano, porque não está tão feliz mais na Europa. E que ele, o próprio Neto, falou que acha que o Vasco seria a principal opção dele para voltar. O que você acha, primeiro, desse nome? Você já falou, eu sei disso, mas nossa audiência é rotativa, quase 5 mil simultâneos, a galera deixando o like, com certeza se inscrevendo. E também da possibilidade, você acha que começa a ficar muito inviável por conta de, Coutinho, salário alto? Vai, tô dando exemplo, tá, pessoal? Aí chega o Alcântara, por exemplo, com certeza viria para ganhar mais de 1 milhão. Começa a ficar um pouco inviável, isso depende do que você acha, e se você gostaria, lógico, de ver ele com a camisa do Vasco da Gama. Toda abertura de janela tem chegadas e saídas, né? Então, tem possibilidade de alguns atletas que não estão felizes, não estão satisfeitos e que têm mercado saírem. Com isso, você abre aí possibilidade de chegada de outros. Em relação ao Richarlison é do Espírito Santo, começou a carreira dele profissional no América Mineiro e se destacou no Fluminense. Mas ele sempre deixou muito claro que é torcedor do Vasco, interage muito nas minhas redes sociais, interage muito com o Pedrinho e tudo. Eu acho que seria, para ele, a felicidade dele, pessoal, seria legal ele voltar ao Brasil. De novo, falo muito nas nossas reuniões internas. Você tem que estar preparado para receber esse tipo de jogador. Né? Um belo CT, um belo estádio, uma torcida apaixonada. Por quê? Porque ele vai abrir mão de grana, ninguém vai conseguir pagar o que o Richarlison ganha lá no Tottenham, em função de estar alegre, de estar feliz, de estar perto do treinador da seleção brasileira, num time que vai estar brigando por coisas importantes, jogando competições importantes. Tudo isso tem sido levado em consideração. A gente está olhando o mercado como um todo, conversando com pessoas, né? Não estamos conversando com o Richarlison, até porque hoje o mais importante é entender as finanças. Né? Você disse muito bem aí, o Perito foi proibido de entrar lá na 777. A notícia da semana passada é que o caixa estava zerado. Tem a multa do Ramon Dias, 36 milhões. Tem uma administração temerosa aí. Né? Quem fechar os olhos para essas coisas é porque não quer enxergar a realidade dos fatos. Agora, depois dessa liminar, houve uma mudança radical de postura, de pensamento. Hoje a ideia é projeto esportivo. Sempre com os pés no chão, sempre resguardando o máximo a instituição, mas a ideia é fazer um time forte, competitivo. E quando você pensa em fazer um time forte e competitivo, você tem que pensar em grandes nomes. Né? Eu falei com o Pedrinho ontem, falei hoje, a gente não tocou em nomes,
A gente ainda vai ter essa reunião para falar de nomes especificamente, né? Porque o grupo avalia que eu, ele e o Felipe, a gente é quem entende de bola. Não é real, não é verdade. Tem muita gente que não jogou e entende, até mais do que eu, e tem que ser uma coisa conjunta, jurídico, financeiro e futebol. Essas três áreas, elas precisam se falar para que você contrate um jogador desse nível. Só que, cara, passa 99%, os diretores de futebol aí, eles gostam muito de se autopromover, né? Os mais renomados aí. Um deles até passou recentemente no Vasco. Mas a contratação de um jogador como esse, 99% é a vontade do jogador e o poder de convencimento ao clube que ele joga. Nenhum time do Brasil tem condições de ir lá e comprar o Richarlison. Nenhum time... Estou falando especificamente do Richarlison, tá? Nenhum time tem condições de ir lá e comprá-lo. Nenhum time do Brasil, nenhum, tem condições de ir lá e pagar o salário que ele ganha, para tirar ele de lá de livre, espontânea vontade, sabe? Vai ter que passar muito pela vontade do jogador. E aí, cara, modesta parte, a linguagem do futebol, eu, Pedrinho e Felipe, a gente sabe falar para que a gente convença esses atletas a virem jogar no Vasco. É o que eu penso. Isso pode não acontecer, tá, Gui? Todo mundo claro. aí. Nós chegamos aí 5.300 pessoas simultâneas. Isso, não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou cravando. O primeiro dever de casa é saber todas as receitas que o Vasco tem no ano. Todas. E receitas e despesas. E ver se há aí nessa comparação, se há possibilidade, se há dinheiro para você contratar jogadores dessa envergadura. Hoje ele ganha em torno de 2,4, 2,5 milhões por mês, tá, pessoal, lá no Tottenham, né? É lógico que teria que dar uma adequada aí no salário, mas enfim, né? Só de que, vou te falar, chega Richarlison, Coutinho, aí começa a vender camisa. Uma crefisa com o Vasco, com uma parceria. Não, a senhora não. Não, você não, até hoje não se pronunciou. Né? Pelo contrário, você disse que não teria, mas o seu marido chegou a negociar, participou? O que você pode contar? Não. Como todos vocês sabem, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro nós teremos eleição. Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. E eu, como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, não é? Ele não poderia, hipótese nenhuma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras. Mas no papel de patrocinador, seria o caso? Também não, sabe? Também não. Não, eu só falo do Palmeiras, meu marido também, sabe? Mas não o Vasco. Como eu sou, minhas empresas são grandes patrocinadores do futebol brasileiro, não é? De tempos em tempos procuram a gente, não o Vasco, tá? Outros clubes, para patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras está ficando muito forte, por exemplo. Não, sabe por que é forte? Mas ele é forte porque ele é bem administrado, porque ele tem transparência, porque ele valoriza os seus profissionais, ele valoriza os seus atletas. O Palmeiras, ele é administrado não com clamor da torcida, não com coração, ele é administrado com a razão. É por isso que o Palmeiras é um grande clube. A dinâmica dos jogadores, do CT, não muda.
continua tendo o CEO Lúcio Barbosa, continua tendo o diretor de futebol agora Pedro Martins, continua tendo os mesmos funcionários, os mesmos médicos, a dinâmica, o Pedrinho não tá batendo ali no CT do Vasco e falando assim, ó, galera, muda tudo aí. O que o Pedrinho tem feito é um acompanhamento do planejamento de futebol e como sócio minoritário e também agora com essa liminar, ele quer fazer parte desse planejamento, com a sua expertise de futebol, como ele vem, por exemplo, conduzindo essa situação do Felipe Coutinho. Ele é o principal agente junto com as pessoas que ele confia. Então, a dinâmica do Vasco hoje, ela não muda dentro do CT. A única coisa que muda é como que a gente vai fazer para pagar. Por exemplo, teve esse atraso aí do direito de imagem no mês passado, justamente por quê? Porque o Vasco estava esperando o dinheiro da patrocinadora Master, não tinha 777 para fazer um adiantamento ou um aporte ali financeiro. Ela fez atrasou quando um mês. precisou alguns? Já atrasou um mês no ano passado, mas foi uma coisa muito rápida assim. E quando precisou nesse sentido, ela não só fez o adiantamento do ano passado, mas também, por exemplo, para contratar jogadores, que foi o que aconteceu na janela. Eu não estou falando aqui que, meu Deus, a melhor coisa do mundo é 777, nada disso, ou a melhor coisa do mundo é a Vasco SAF. Só que agora, como o Pedrinho, que é a Vasco Associativo, junto com a Vasco SAF, tomou essa responsabilidade para ele, ele precisa viabilizar o clube no quesito das receitas. E é o que ele tem tentado fazer. Ido a São Paulo, buscar patrocinadores e também a intenção do Pedrinho não é comandar o Vasco, é vender realmente a parte da 777, porque a insatisfação do associativo não é com a constituição da SAF. A SAF na cabeça dessas pessoas é e continua sendo o melhor caminho para o Vasco se salvar. A questão é quem estava gerindo a Vasco SAF, que era a 777. Então essa é a grande briga. No momento, repito, a dinâmica dos atletas, nada muda. Eu converso com os caras, o tratamento, o planejamento no CT, ele está exatamente igual. Agora, o Pedrinho só tem que viabilizar justamente esse pagamento de salários, esse pagamento de verba, a questão operacional. Porque aí, se começa a respingar no bolso dos atletas, a gente volta para o problema que a gente tinha antes, que é um Vasco que não paga em dia, é um Vasco que não consegue dar segurança para os seus atletas. Aí você pode ter certeza que vai refletir no campo. Mas eu espero que isso não aconteça. Eu entendo também que o Pedrinho não vai deixar isso acontecer. Então, portanto, galera, essa foi a situação relacionada a Richarlison, a Coutinho, a possibilidade de uma nova SAF no Vasco da Gama, substituindo a 777. Peço humildemente a você que deixe o like, cara, é muito importante, você não tem ideia o quanto é importante o seu like aqui pro nosso canal. Lembrando também de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo do React do Futebol, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!